Aí, voltou. Gente, a gente vai continuar. Depois, quem perdeu essa segunda parte pode ver que eu vou deixar ela disponível aí para vocês no YouTube. Eu estou mostrando aqui para vocês um site que mostra os casos, né, do coronavírus, e eu quero falar sobre isso para a gente fechar essa ideia dos tempos do fim. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele é a evolução. Então, estou vendo aqui, esse laranja é a evolução dos casos na China. Então, a gente teve o pico, mas agora, ó, você percebe que ele está quase numa linha reta, sem novos casos ou grandes novos casos, né? E aqui 80 mil infectados. Essa verde são dos que foram recuperados já. A linha vem subindo também, uma sequência bem interessante. Aqui, o amarelo são os casos em outros países, em outras localidades. Ó, dá uma olhadinha em como está subindo, né? Então não dá para saber exatamente o que vai acontecer na China, porque uma vez que os casos estão diminuindo, o que vai acontecer agora, né? E como vai ser isso em outros países? Como que vai acontecer no Brasil? E também a gente pode ver aqui, nesse mapa aqui, depois eu posso passar o link para vocês, que, deixa eu pegar aqui, aí, dá uma olhadinha aqui, ó, na forma como nós temos aqui o total de casos confirmados, 214 mil, isso é em tempo real. Temos o total de mortes, 8.732 em branco, e pessoas recuperadas, 83.313. Aqui a gente tem até o Brasil está com 372 casos. Ó, quando a gente clica aqui, ele mostra os casos do Brasil, 372 casos. Então a gente vê que realmente está se espalhando pelo mundo todo. A gente não sabe exatamente como que isso vai terminar, né? Quando que isso vai terminar, e por isso que a gente tem que fazer as conjecturas relacionadas aos tempos do fim, sem criar alardes, como a gente falou. Não adianta a gente achar que agora Jesus vai voltar exatamente agora. A gente não sabe também, pode voltar, porque é quando a gente não espera. Então, de forma alguma, a gente pode falar se Jesus vai voltar já, agora, depois. E depois a gente sabe que vai voltar, mas não sabe quando. A questão aqui que eu queria trazer a ligação dessa pandemia com os tempos do fim é relacionar isso com a visão pré-tribulacionista. Por quê? A visão pré-tribulacionista, ela aponta que o arrebatamento acontece antes da tribulação, é no momento de paz e segurança. Então, teoricamente, não seria no momento de tribulação e de situações que nós estamos vendo, mas isso prepara o cenário, e a gente viu sobre a necessidade de um governo mundial. E desde a crise de 2008, onde teve aquela grande crise e as pessoas perderam casa nos Estados Unidos e a crise afetou o mundo inteiro, ali soou um alarme, né? Uma questão para mostrar para nós que o mundo é tão globalizado que o que acontece num país acaba afetando no outro. E isso, né, por consequência disso, uma das direções e do que é pensado é que se estabeleça, de repente, uma moeda mundial, que tenha um governo para poder fiscalizar melhor os países, para que nenhum país faça coisas que possam atrapalhar toda a economia. Isso já foi cogitado lá atrás. Agora, com essa pandemia, a situação é muito mais grave, porque a gente está falando da questão da saúde, lógico, a gente sabe que a doença, né, esse vírus não é tão letal, mas ele está parando o planeta, né? E agora está voltando, alguns até falam da teoria da conspiração, né, que a China fez isso de propósito, para agora a China está bem e os outros países estarem envolvidos no vírus, mas na verdade todo mundo está com problemas ainda por conta disso. E isso está afetando a economia de uma forma jamais vista, né? A queda na bolsa, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, uma queda absurda. E as empresas fechando, não tendo receita, não podendo manter funcionários. Então, o que a gente percebe que está afetando a parte, né, de saúde, mas a parte econômica vai trazer consequências muito sérias. E decisões precisarão ser tomadas para que isso não se repita, ou para que cuidados sejam tomados e para que a soberania de um governo mundial possa estar mais fortalecida. Então isso favorece a visão bíblica que mostra a necessidade de um governo mundial. E o mais perigoso, e aí também a gente não pode entrar muito na teoria da conspiração, mas o mais perigoso é que a Bíblia ensina que o anticristo, aquele que vai se opor a Deus, ele vai ser admirado pelas pessoas. As pessoas vão adorar a besta, né? A Bíblia fala nessa figura de linguagem, mas mostrando que essa pessoa será admirada. Então, provavelmente as coisas vão, provavelmente não, de acordo com a Bíblia a gente percebe que as coisas vão
melhorar. Quando a gente fala naquela passagem, quando disserem paz e segurança, a destruição virá. Então a gente percebe que quando vier essa paz e segurança é que realmente o fim está muito mais próximo, né? Eu entendo que essa pandemia ela pode startar algo futuro e nós temos que estar atentos nesse sentido, lembrando sempre de não fazer alardes demais, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar atento, sabendo, depende da sua linha escatológica, você analisar os fatos, mas é importante a gente estar atento nesse sentido. E esse governo mundial, ele pode se aproveitar desse período de crise para restabelecer a economia e dessa forma ter um controle, iniciar um controle mundial. A gente sabe que a existência da ONU já é uma forma de governo mundial, mas ela não tem uma autoridade tão grande. Talvez situações como essa possam dar uma autoridade maior governamental para um único governo. Isso já começa a mostrar que o cenário está sendo armado. Então, nós não precisamos criar alardes, mas é um sinal dos tempos. Essa crise mostra como nós somos frágeis, né, diante de toda a situação, né, de todo mundo. Não podemos confiar no dinheiro, né, porque isso é o que acaba valendo menos nessas situações, né. A gente acaba tendo, quem confia no dinheiro acaba perdendo todo aquilo que ele tinha confiança, ele acaba perdendo. Mas o mais interessante é a gente observar o cenário que pode se armar a partir daí. E agora eu vou trazer, né, uma das possibilidades, e isso é bem particular, a gente pode especular um pouquinho, não tem problema nenhum, né, a gente especular um pouco, mas vamos lembrar daquela passagem que diz que aquele que não tiver a marca da besta não pode comer, nem, né, não pode comprar nem vender, que seria uma questão comercial. Imagine que alguns discordam nesse sentido, mas eu entendo que possa ser sim algum tipo de equipamento eletrônico, algum tipo de identificação, seja digital também, às vezes sem colocar nada em nós, mas talvez até a digital, para nos impedir de comprar. Hoje a gente percebe, né, que a gente está quase nesse nível já, né, tecnologia. E a implementação de um chip, de alguma coisa nesse sentido nas pessoas, para controle, numa situação, por mais que seja uma situação de calamidade, depois que as coisas se resolvam, dificilmente um governo, mesmo que seja um governo mundial, vai conseguir exigir a necessidade de se colocar algum tipo de chip ou algum tipo de controle nas pessoas. Dificilmente. Porém, a gente tem que lembrar do arrebatamento. Se nós considerarmos que o arrebatamento acontece antes da tribulação, o arrebatamento o que é? O arrebatamento é um evento que nunca aconteceu, por isso ele é tão desacreditado por muitas pessoas. E ele é meio comparado ao dilúvio, né? O dilúvio nunca tinha chovido na terra e Noé construiu um barco no quintal de casa, longe do mar. Quer dizer, era taxado como louco, mas aí veio o dilúvio, todo mundo morreu e Noé e sua família foram salvos. Então nós falamos nessa arca de Noé representa a volta de Jesus e, de maneira talvez mais específica, também a questão do arrebatamento, que é um evento que não aconteceu, que a gente viu lá em Coríntios, 1 Coríntios 15 e Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, que é um evento que vai acontecer. E o que vai acontecer nesse evento? Os mortos ressuscitarão para habitar com Cristo nos ares. A gente não sabe se as pessoas que não creem em Deus verão essa ressurreição, mas provavelmente não. Porém, os vivos serão arrebatados. E aí que é o grande mistério de Deus, algo que nunca aconteceu, que vai acontecer. Pessoas que estão vivas serão arrebatadas para estar com Cristo nos ares. Pessoas desaparecerão. Não sei se vocês já assistiram já aquele filme Deixados para Trás. Tem uma série, né, Deixados para Trás. Ali naquele filme eles representam esse desaparecimento com as roupas ficando no lugar, né? Fica a roupinha lá da pessoa. Eu penso um pouco diferente. Eu imagino, e a gente vê esse exemplo no deserto, porque o povo estava no deserto e as roupas cresciam, né? Não se desgastavam durante todo o tempo que eles permaneceram no deserto, 40 anos. Eu imagino que o arrebatamento, você vai com a roupa que você tiver, né? O que é para Deus levar sua roupa junto, fazer ela desaparecer quando o seu corpo for transformado. Então eu imagino que não fique roupa, tá? Isso é só uma especulação minha. Mas aí, com essa especulação, a gente pode dar uma viajadinha a mais e pensar o seguinte: como que o governo e as autoridades saberão quem foi e quem ficou? Vamos pensar num prisioneiro, alguém que está preso e desapareceu. Essa pessoa fugiu da cadeia ou essa pessoa foi arrebatada? Como que o governo poderia ter esse controle? A única forma seria fazendo um controle individual ou colocando um chip ou alguma identificação na pessoa
e registrando, catalogando essa pessoa. Eu entendo que o arrebatamento, ele proporciona um ambiente propício para que esse controle seja obrigatório. Um controle que hoje nós não aceitaríamos, numa situação de arrebatamento, as pessoas aceitarão. Os cristãos, né, e a gente entende que os cristãos serão arrebatados, porém, aqueles que ficaram, né, que não estavam firmes, não vou dizer que estavam firmes, aqueles que não estavam em Cristo, que não eram convertidos. Quem for convertido, quem estava em Cristo foi. Porém, de repente você tem os seus familiares, seus familiares sabem que você crê em Jesus Cristo e você foi arrebatado. A sua família, ela vai saber que você foi arrebatado. Inclusive eu entendo que aquela passagem de Atos que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tem muito a ver com isso também. Não só com isso, mas também com isso. Porque a gente sabe que a salvação é individual, né? E só se a nossa família crer em Jesus Cristo, ela será salva. Mas imagine uma família que tem uma pessoa convertida e essa pessoa é arrebatada. E essa pessoa falava do arrebatamento. Essa família naturalmente vai entender que você foi salvo. E muito provavelmente vai se converter naquele momento. E essas pessoas é que sofrerão perseguição na tribulação. Agora pensa numa família que ninguém se converteu. Essa família, no arrebatamento, ninguém vai embora. Fica todo mundo. O que essas pessoas podem entender? Que quem foi arrebatado foram pessoas que foram condenadas. E algumas seitas já pregam que quem for arrebatado é quem está condenado. Tem seitas que pregam dessa forma. Por quê? Porque o diabo sabe que o arrebatamento vai acontecer, então ele já prepara o ambiente para que as pessoas entendam o arrebatamento como uma condenação e não uma salvação. Então perceba a importância de você ser luz onde você mora, na sua família, para a questão do arrebatamento. Né? Então a gente traz essa ideia. Então, o que a gente consegue chegar dessas conclusões? De que o coronavírus, ele não significa o fim dos tempos, mas ele pode estar preparando o terreno para algo que virá no futuro. E é importante a gente estar alerta nesse sentido. Igual eu falei, não adianta ficar criando teoria da conspiração, mas é interessante a gente estar olhando, ter um olhar saudável, né, moderado nesse sentido, mas estar olhando como as coisas podem se encaixar dessa forma. E elas podem se desenhar dessa forma, podem se desenhar de uma forma diferente, mas eu imagino que situações como essa vão ser o gatilho necessário, podem ser o gatilho necessário para a formação de um governo mundial. E a partir daí acontecer a qualquer momento, porque o que precisava acontecer para que Cristo voltar já aconteceu. Nós não precisamos esperar uma grande tribulação, um problema mundial para a volta de Cristo. Não, quando estiver tudo tranquilo, quando nós menos esperarmos, Jesus volta. E aí, não vou entrar agora nesse ponto do que é a tribulação, né, desses 7 anos, como vai ser exatamente, mas a visão pré-tribulacionista entende que são 3 anos e meio de paz e tranquilidade, né, onde o anticristo vai se estabilizar. Imagina, depois do arrebatamento, uma grande parcela da população será arrebatada. A consequência natural é sobrarem terras, sobrarem residências, sobrarem recursos para as pessoas que ficaram. Travou de novo? Então, essa visão, né, da pré-tribulacionista, que envolve a tribulação, fala, né, sugere um tempo de paz e tranquilidade, onde esses recursos deixados pelas pessoas que foram arrebatadas serão distribuídos. Então imagina só, um país, não sei quantos bilhões de pessoas vão estar vivas depois do arrebatamento, mas vamos imaginar que tenha 10 bilhões, não sei se vai chegar a esse número, mas imagina que tenha 10 bilhões de pessoas e, sei lá, 2 bilhões são arrebatadas. Seriam 2 bilhões de pessoas a menos na Terra do dia para a noite, ou seja, com um governo mundial sendo implantado a partir desse ponto, tendo mais força, ele consegue distribuir rendas, ele consegue agradar todas as pessoas de uma forma igualitária. E isso faz com que uma pessoa seja admirada com certeza. E quem for contra essa pessoa, com certeza será perseguido. E aí a gente vê a igreja. Se encaixa muito. Porém, são só ideias, são só possibilidades e a gente tem que estar atento no que esse coronavírus pode causar na nossa economia, na nossa saúde. E temos que manter a esperança, orar, buscar em Deus a nossa segurança. Nós temos o Salmo 91 que diz que nós seremos protegidos, né? Só que esse Salmo 91, e pra gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre ele. Esse Salmo 91, deixa eu abrir aqui. Tô aqui. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa
de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Essa passagem é uma passagem que muitos conhecem, essa passagem. Ela fala dessa proteção incondicional, não é incondicional. Ela fala dessa proteção total de Deus, mas ela não é incondicional. Por quê? Dá uma olhadinha no último versículo. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio. E dá uma olhada no primeiro versículo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Esse pode dizer a Deus que nada disso vai acontecer. Habitar no abrigo do Altíssimo é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa passagem é para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Nenhum mal o atingirá. E ele diz aqui, ó, que ele... Aqui, ó, você não temerá. Não significa que se você está em Cristo, você não pode pegar o coronavírus. Não significa isso. Significa que você não vai temer que isso aconteça, porque Deus vai te preservar. Aí, ó, nem pestes que se movem sorrateiras nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu acho que isso se refere muito a pragas, a vírus e etc. Uma série de coisas. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Nós temos que finalizar com aquele versículo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos usar esse versículo, achar que nós podemos sair por aí, que nós não seremos atingidos, porque a preocupação maior é com o próximo. Nós não podemos proliferar esse vírus. Então nós temos que ter o devido cuidado. A gente falou bastante sobre isso no começo da aula. Mas a mensagem que eu deixo para vocês é que esse é um momento de oração, de fé, de confiança em Deus. Não é um momento para temer, no sentido de ficar apavorado. Nós temos sim que temer e cuidar, que esse temor seja um zelo, né, pelo cuidado que nós devemos ter com as outras pessoas, a nossa preocupação com os nossos familiares, de fazer ao próximo o que a gente gostaria que ele fizesse por nós. Você não gostaria que o seu próximo, que uma pessoa chegasse para te cumprimentar ou estar no mesmo ambiente que você e ela tivesse acabado de vir de um show, de uma aglomeração de pessoas. Você não gostaria que ela fizesse isso e espero que você não faça também isso. Então eu entendo que é um bom senso que tem que imperar nesse sentido, saber que a igreja jamais será fechada, porque a igreja de Cristo permanece aberta em qualquer horário, em qualquer situação, em qualquer local. Creio que nós seremos mais unidos através dessa dificuldade, sairemos mais fortes dessas adversidades e podemos crer que as promessas de Deus se cumprirão e que Deus tem nos mostrado cada vez mais que o tempo do fim está próximo, que nós temos que perseverar em buscá-lo, em ter um relacionamento verdadeiro e pessoal com Ele. Agradeço a participação de todo mundo, peço perdão pelas inúmeras travadas que a gente sofreu aqui, não sei o que aconteceu hoje, travou demais, nunca trava dessa forma, a nossa internet que é bem rápida, mas algum problema técnico aconteceu aqui e a gente sabe que tem essas dificuldades, né? A gente sabe. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Se você assistiu, travou e tudo mais, essas aulas ficarão disponíveis por um tempo maior lá na nossa plataforma. Vocês podem assistir a parte 1 e a parte 2, tá? Dessas aulas. Agradeço a todos que participaram. Lembre-se de participar do nosso Telegram. A gente conversa muito lá no Telegram. O link também do Telegram está na nossa descrição. Coloquei? Se não coloquei, depois eu coloco o link do nosso Telegram. Ou então procura no Telegram lá, @vainabíbliaoficial. É isso. Agradeço a todos. Lembra de fazer aí uma selfie, tá? Eu esqueci de falar isso também. Faz uma selfie aí que você está acompanhando a nossa aula. Marca a gente lá no Instagram e a gente vai selecionar as melhores postagens, as mais criativas, grava um vídeo aí tudo. Eu vou até fazer aqui, cadê? Vou até fazer aqui. Deixa eu desligar o ar para diminuir o barulho. Eu vou entrar no Instagram. Olá, muito boa noite. Estamos acabando aqui nossa aula ao vivo. Nós comentamos sobre o coronavírus e a relação disso com o fim dos tempos. Tivemos alguns travamentos aqui, mas o pessoal perseverou até o final, né? Chegamos a ter quase 2.000 pessoas online, glória a Deus por isso. E marca a gente aí, faz uma selfie, a gente reposta aqui no nosso perfil que você estava assistindo a aula, se você assistiu a aula com a gente. Um abraço. Deixa eu fazer uma selfie. Peraí que eu não terminei aqui. Fechar, avançar, compartilhar. Pessoal, obrigado pela participação, viu?